Porque seu filho não estava aqui, não se preocupe. Na saída, no final do culto, você vai receber a sua lembrancinha. Todas as mamães vão ganhar, ok? Vocês são muito importantes para nós. Sansão, vamos nessa? Estão preparados? Aleluia, obrigado. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo momento da pregação da Tua Palavra, o momento que nós, Senhor Deus, queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor fale conosco, fale com a nossa situação, fale com o nosso coração. Paizinho querido, que a Tua Palavra não volte para Ti vazia, mas cumpra os Teus propósitos em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que solos, que corações aqui sejam férteis para frutificar tudo aquilo que o Senhor quer que frutifiquemos para Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Antes da gente entrar aqui nos pormenores de Sansão, queria fazer uma ilustração interessante, queria chamar aqui o Paulinho, a Grazi, a filha de vocês, vem cá. Você é a Luísa? Eu sempre confundo. Isabela. Vem aqui. A família é a base da sociedade. Uma família saudável vai gerar uma sociedade saudável. Na nossa conferência de homens, nós tratamos muito sobre a importância do homem ser o sacerdote da sua casa, o homem ser o valente da sua casa, ser aquele que protege e zela pela integridade da sua família, ser o homem que se coloca ali diante de Deus para cuidar da sua família. Mas a mulher também é tão importante quanto o homem. Os dois precisam um do outro para ter uma família saudável nos caminhos de Deus. O pai, vou pedir para o Paulinho vir aqui. Vira aqui para lá. Isso. Vem você aqui, na frente dele. Você coloca suas mãos no ombro dela. Vira para lá. Isso. O pai é aquele que projeta seus filhos. O pai é aquele que lança seus filhos. O pai é aquele que libera seus filhos. Se não está liberando, tem coisa errada. A gente tem que ser aqueles que empurra. A gente tem que ser aqueles que fala, vai. Porque muita gente não tem um relacionamento saudável com Deus porque esquece que Deus é pai e Deus não é mãe. Né? E o pai e a mãe têm personalidades e jeito completamente diferente. Né? Eu sei que um colega meu, o filho dele caiu da árvore, né, e quebrou o braço. E a escola ligou, né? Tipo, os pais trabalhavam em lugar diferente, a escola ligou para o pai e ligou para a mãe chegou primeiro que o pai. Né, a mãe voou, né? E quando a mãe chegou, ai, coitadinha dela, meu filhinho, você caiu da árvore, machucou, tá doendo aonde? E o pai chegou assim, olhou, e aí, cara, o que aconteceu? Pai, estava subindo aquela árvore lá e caiu. Você subiu aquela árvore lá? Quebrou? Vai ficar bom logo. Então assim, o pai ele quer ver o filho conquistar coisas, o pai quer ver o filho, quer lançar, quer projetar, e você é destino, você representa destino para sua filha, você quer lançar ela para que ela chegue aonde Deus quer que ela chegue, e o pai está dando aquele apoio, o pai está dando aquela liberação, mas ao longo do caminho, todo filho, todo ser humano vai se frustrar, vai se machucar, vai se entediar, vai precisar de momentos de colo, vai precisar de momentos de aconchego, vai precisar... Não é verdade, não? Não é verdade, não? Isso é verdade. Esses momentos são tão importantes também quanto esse momento aqui. Assim como o pai é o arqueiro, aquele que lança nós, os filhos, como flecha, a mãe também, ela precisa afagar nos momentos que a gente mais precisa. Então, isso faz também com que gere a certeza de que ela é amada, de que ela é benquista, de que ela tem uma família que agrega na vida dela e que a recebe como ela é, sem julgamento. E esse papel da mãe é tão importante quanto o papel do pai. A mãe é aquela que se coloca na brecha também pelo seu filho. E eu sou o resultado de uma mãe que se colocou na brecha. Eu sou o resultado de uma mãe que dobrou o seu joelho para que eu pudesse ficar de pé. Então, eu acredito que nós mães aqui, as mães daqui da C3, da nossa igreja, devem ser esse tipo de mulher que afaga, que consola, que motiva, que incentiva e que se joelha para que seus filhos fiquem de pé cada vez mais robustos, caminhando o caminho que Deus tem para a sua vida, amém? Vamos dar uma salva de palmas aqui para essa família maravilhosa. Deus abençoe vocês.
Obrigado, mamães, vocês são incríveis. Abre lá no livro de Juízes, capítulo 13, por gentileza. Juízes 13, 1. Diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Versículo 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Uau, eu fico maravilhado com essa história, porque um anjo apareceu para essa mãe para anunciar o nascimento desse filho. Eu não conheço ninguém, perguntei aqui semana passada, mas ninguém aqui conhecia alguém que o anjo apareceu para anunciar o nascimento. Eu não tenho ninguém na minha família, nenhum primo, nada distante, parente distante, que o anjo apareceu para a mãe dele para anunciar o nascimento. Alguém aqui que veio citar aqui hoje entre nós, tem alguém na família, ou aconteceu com você, o anjo falou para tua mãe que você vai nascer, anunciou, né? Na Bíblia, nós temos 3 casos. 3 casos. O anjo apareceu para Maria, falou: Maria, você é agraciada, você vai dar filho, um filho, vai gerar um filho que vem do Espírito Santo. O anjo apareceu a um homem chamado Zacarias, que era sacerdote, dizendo: você vai ter um filho, ele vai ser João Batista. E aí o anjo apareceu também para a mãe de Sansão. Então, quando a gente vê um anjo aparecendo para anunciar alguma coisa, é porque é importante, certo? É porque é relevante, é porque é especial. Sansão era um garoto extremamente especial. Um anjo apareceu para anunciar a sua vinda. Então, só para a gente entender. E quando Deus tem algo especial, Deus ele tem um plano, ele tem um projeto, ele tem um fim em mente. Deus nunca lança nada, inicia nada sem um fim em mente. Então, quando você veio ao mundo, Deus também já arquitetou, já orquestrou um fim na sua vida onde Ele quer que você chegue, como se fosse um destino, como se fosse um propósito, como se fosse uma linha de chegada. E o que eu quero que você fixe bem nessa noite é que não importa tanto como você começa, mas como você termina. Porque nessa jornada eu já vi tantas pessoas começarem extremamente bem, as pessoas terem tudo do bom e do melhor, todos os recursos necessários, tudo que precisa, e terminar mal por causa das suas escolhas. E já vi pessoas também começando sem ter nada, começando sem ter amparo, começando sem ter apoio, sem ter instrução, mas porque perseverou e foi fiel e decidiu ser guiado por Deus, cruzar sua linha de chegada extremamente bem. Sansão foi um cara que começou maravilhosamente bem, tinha tudo para dar certo, mas terminou terrivelmente mal. O fim de Sansão não foi o fim arquitetado, orquestrado por Deus para a vida dele. Então, que a gente aprenda um pouco com essa história de Sansão. Mas o interessante aqui é que a mãe de Sansão tinha também
que cumprir algumas regras. Ela tinha que se consagrar, ela tinha que se separar a Deus. E aqui fica um recado para as mães. Não é só, ali no caso, o anjo não queria só que o filho fosse nazireu, fosse consagrado. Nós falamos domingo passado que significa ser um nazireu. Significa, nazireu era aquela pessoa que fazia um voto a Deus por determinado tempo, que ele não podia cortar o cabelo, ele tinha que deixar o cabelo crescer durante aquele tempo, ele não podia beber bebida alcoólica, não podia tomar nada derivado do vinho, comer nada impuro e muito menos tocar em coisas mortas. E a gente viu na história que Sansão foi quebrando algumas regras. Mas o interessante é que a mãe de Sansão, ela também tinha que se consagrar. Ela também não podia, enquanto ela estava gerando Sansão, ela tinha que estar consagrada. Mães, também Deus deseja que você se consagre. Deus deseja que você se separe também para Ele. Ele quer realizar grandes obras na vida do filho de vocês, mas o que Deus quer fazer na vida do filho de vocês depende também da consagração de vocês. Depende também do empenho de vocês em estar alinhado com aquilo que Deus tem. Amém? Então, a mãe de Sansão, ela também precisava se consagrar para gerar um filho. E a mãe é aquela que nutre, gera vida e entrega tudo melhor que encontrou. Que capacidade incrível. E a gente segue aqui na história que o filho nasceu. No versículo 24, diz que a mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu, o Senhor abençoou, o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Então ele cresceu e Deus fez o que com ele? Abençoou. E quem começou a agir na vida dele? O Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. E o Espírito Santo, quando ele atua nas nossas vidas, é incrível. É como se você é uma pessoa comum, e quando o Espírito Santo está em você, é como se você entrasse na armadura do Tony Stark, do Homem de Ferro. Sabe aquele negócio que vem... Uma pessoa completamente normal começa a realizar coisas extraordinárias. A gente vai ver que os filisteus queriam descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Eles queriam descobrir por que Sansão era forte. Eu fico imaginando por que eles queriam descobrir a força de Sansão, porque Sansão provavelmente não era um cara extremamente musculoso como a gente imagina. A gente pensa que, nossa, Sansão devia ser um incrível Hulk, né? Porque a gente vê as histórias, ele matou um leão, rasgou um leão com a mão, ele pegou uma queixada de um jumento, matou 1000 homens. Você imagina aquele cara incrível Hulk mesmo, todo musculoso, 2 metros de altura, mas... se ele fosse tão grande assim, as pessoas falam, pô, ele é grande, então ele é forte. Ele devia ser um cara comum, talvez da minha altura, da minha estatura, talvez mais magrinho ainda. Então assim, mas o poder dele vinha do Espírito Santo. Era a presença do Espírito Santo que atuava na vida dele, que compelia ele para realizar grandes feitos. E a mesma coisa é comigo e com você. Quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, você começa a realizar coisas e feitos extraordinários. E a gente não pode abrir mão do Espírito Santo. Sansão, ele foi rompendo algumas barreiras. A gente vai ver dentro de alguns instantes que Sansão, ele foi colocando Deus à prova, ele foi abusando da graça de Deus para ver até onde ele conseguiria ir, para ver até onde Deus ia dar o basta. E eu vejo hoje muitos cristãos indo por esse mesmo caminho. Nós não devemos seguir o caminho de Sansão. Vamos aprender com o erro dos outros, amém? Então Sansão, ele começou incrivelmente bem e terminou terrivelmente mal. Foi um exemplo de um potencial que não foi cumprido, de um homem que não viveu tudo que Deus tinha para ele. E por que isso? Por causa das suas escolhas. Capítulo 14, versículo 1 diz que Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Nós falamos semana passada que a gente tem que tomar cuidado com os nossos olhos. Porque a gente enxerga, a gente foca naquilo que não deveria ver, a gente vai aonde não deveria ir, e os olhos começam a criar imagens na mente, a mente fica pensando, relembrando daquilo que você viu, aquilo desce para o seu coração, e o coração guia nosso corpo, guia onde a gente deve ir, e a gente acaba fazendo coisas erradas. Então Sansão desceu a uma cidade que ele nunca deveria ter ido.
Então a gente tem que tomar cuidado. Quais são os lugares que eu não tenho que ir? Eu preciso ficar longe de lá. É a mesma coisa que um alcoólatra querer passear na frente do bar. Um ex-alcoólatra, digamos assim. É a mesma coisa que um ex-drogado quiser andar com os amigos que usavam drogas junto com ele, mas ele já se livrou disso, mas se ele quer continuar esses laços, essas coisas vão sempre nos enrolar e nos trazer de volta à nossa vida de pecado. Então Sansão desceu, aonde ele não deveria ir, ele viu uma mulher do povo filisteu. Então quando ele voltou para casa, ele disse para o pai dele, para a mãe dele, vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes e entre todo o seu povo? Por que tem que ir aos filisteus incircuncisos, que significa que não tem aliança com Deus, que significa que tem outros deuses, que priorizam outras coisas, que não estão nem aí para o que você adora? Por que você quer uma esposa de lá? Olha a resposta de Sansão. Sansão, porém, disse ao seu pai, consiga-a para mim, ela é que me agrada. Nem tudo que agrada a você vai agradar a Deus. Nem tudo que agrada a você vai agradar seus pais. Os pais de Sansão disseram, não. Mas Sansão insistiu. Eu imagino Sansão para o pai dele e para a mãe dele, me dá danoninha. E ficou lá, me dá, né? Então, né, lembra daquela propaganda do batom? Alguém antes dos anos 80 vai lembrar, compre batom. Sansão tentou de todas as artimanhas convencer os seus pais. E os pais cederam. A Bíblia fala aqui que naquela época, eram os pais que organizavam o casamento. Naquela época, os pais conversavam com os pais da noiva, do noivo, e eles arranjavam tudo. E Sansão despertou interesse e disse, pai e mãe, vai lá conversar com os pais dela, eu quero ela para ser minha mulher. A coisa mais triste que tem é que os pais de Sansão cederam à vontade do filho. E foram lá. Você quer estragar seu filho? Faça tudo o que ele quer. Se você quiser que o seu filho fique completamente despreparado para viver na sociedade, se você deseja que o seu filho viva uma vida adulta cheia de frustrações, faça todos os desejos dele, que você vai fazer exatamente isso. Nós, quando crianças, precisamos aprender a ouvir não. Nós, quando crianças, precisamos aprender a lidar com a frustração. É bom para nós. Pai, não poupe seu filho. Mãe, não poupe seu filho. Não queira dar tudo para ele. Porque acontece, às vezes, a gente, na nossa família, nós não recebemos tudo que podíamos receber dos nossos pais. E aí, não, meu pai nunca me deu uma bicicleta, meu pai nunca fez isso por mim, minha mãe, agora que eu tenho filho, agora que eu sou pai, eu vou dar tudo para ele, eu vou dar tudo do melhor para ele. E você deve sim dar o seu melhor, mas você deve também aprender a dizer não. Você deve também a falar, filho, agora não, você ainda não está pronto para isso, você vai esperar. Talvez ano que vem eu compre isso para você. Filho, você não vai nessa festa, porque eu sei que esses amigos que estão lá não são bons para você. Mas eu quero. A minha resposta é não, já está dada, vai para o seu quarto. Mas a gente vê pais, deixa, a mãe fala para o pai, deixa, né? Ela quer tanto ir, e mal sabe o laço que ela está se metendo. Os pais de Sansão tinham que ter sido mais enérgicos. A gente precisa ser afetuoso, precisa ser amoroso, mas a gente precisa também ser enérgico. Os pais de Sansão simplesmente disse, tudo bem, já que você quer tanto, vamos lá. E foi a maior roubada. Vou resumir. Sansão foi lá casar com a mulher. Eles casaram. Deram uma festa de casamento de 7 dias. 7 dias de festa. Qual era o primeiro voto que Sansão tinha feito que ele não podia? Ele não podia beber vinho, nenhum derivado de uva. Ele fez uma festa bem perto das plantações de uva. A cidade da mulher que ele casou era uma cidade rica em uva. Então, se você não quer beber vinho, não vai brincar na vinha. Eu falava para um amigo meu, se você tem fraqueza com mulher, o que você fica indo na balada?
Fique em casa, vamos assistir um filme, vamos fazer alguma coisa, vamos pegar onda, toma um banho gelado, espera a tua mulher. Deus vai mostrar quem é a tua esposa um dia. Mas ele queria ir lá cutucar a onça com vara curta. Não, vou provar, eu sou santo, eu aconteço, eu faço, não vou ficar com ninguém, não vou nem olhar para a mulherada. Quando voltava 3, 4 horas da manhã, pô, velho, tô mó mal, cara. Sabia que estava errado, sabia que não devia, mas beijei 3 minas. Você foi fazer lá, indivíduo. Eu já conhecia a minha fraqueza, eu já nem ia. Vou ser tentado. A gente tem que aprender a ficar longe daquilo que tenta a gente, amém? Coisa mais importante, você que é jovem, solteiro, espere Deus mostrar quem é seu cônjuge. Não fique se envolvendo com qualquer um. Não fique se envolvendo com o primeiro que aparece, o primeiro que você acha bonito, o primeiro que você acha bonita, a primeira pessoa que faz gracinha, que fala o que você quer ouvir. Pergunte para Deus. Ore, pergunte para os seus pais. Eu lembro que quando eu conheci minha esposa, nós ainda éramos amigos. Eu sabia que a opinião dos meus pais era extremamente importante. Eu não segui o conselho de Sansão, não segui o caminho de Sansão. Eu cheguei, levei minha esposa, quando nós ainda éramos amigos, para conhecer meus pais. E minha mãe, em 2 relacionamentos que eu tive antes da minha esposa, ela não tinha aprovado. Eu já tinha entendido que se minha mãe não aprovasse, não era para eu ir para aquele caminho, porque eu já tinha quebrado a cara 2 vezes que eu ignorei o conselho dela. Mãe tem esse negócio, bate o olho, não, essa mulher não é para o meu filho. Então eu sei que ela, nos outros relacionamentos, ela tinha falado isso para mim com muito jeitinho, para não me desmotivar e nada assim, mas ela falou e deixou a opinião dela clara. Filho, ainda acho que não, tal. Eu ignorei, segui em frente, quebrei a cara 2 vezes. Aí dessa vez eu falei, não, agora eu vou fazer certo, agora chega de errar. Eu fui burro demais nisso. Mãe, olha, conheci essa moça, ela é legal, é minha amiga, o que você acha? Aí ela foi lá em casa, jantamos juntos, tudo. Aí minha mãe, quando ela foi embora, a minha mãe fez assim para mim. É importante isso, termos a bênção dos nossos pais. Sansão não teve a bênção dos pais dele para esse casamento. Ele forçou a barra. E infelizmente os pais cederam. E aí ele casou. Sabe quanto tempo durou o casamento de Sansão? Não chegou nem na lua de mel. Durou menos que o casamento do Ronaldo Fenômeno com a Cicarelli. Ronaldo Fenômeno fez uma baita festa num castelo, casou com a mulher. Nossa, mas durou nem 2 meses aquele casamento. Mas o de Sansão durou muito menos. Festa de 7 dias, acabou a festa, Sansão brigou com ela lá, ela ficou enchendo o saco dele para ele contar um segredo de um enigma que ele tinha feito para alguns convidados da festa. Ele acabou contando o segredo do enigma, ela pegou o segredo, contou para os outros filisteus. Olha como esses filisteus são gente boa. Esses caras chegaram para ela, para a noiva de Sansão, e disse, olha, ele lançou um enigma e fizemos uma aposta. A gente não quer perder essa aposta. Vai lá e arranca o resultado desse enigma para que a gente ganhe essa aposta. Senão nós vamos queimar você e seu pai. Nós vamos matar você e seu pai. Gente boa, né? Olha que povoado Sansão estava se aliançando. Então, conversa vai, conversa vem. Ela acabou enchendo o saco de Sansão. Sansão acabou revelando o segredo. Os caras foram lá, contaram para Sansão o resultado. Sansão ficou bravo porque ele descobriu que foi ela que falou, que era impossível decifrarem o enigma. E aí ele teve um surto de ira. Esse é outro erro de Sansão. A Bíblia fala no livro de Provérbios que é muito mais fácil você conquistar uma cidade do que dominar a si mesmo. Sansão teve um surto de ira, ficou incontrolável, matou 30 caras inocentes que não tinha nada a ver, roubou a roupa desses caras e foi lá e pagou a dívida dele. Falou, do meu bolso que não vai sair. Se eu fui lesado, vou lesar. E aí Sansão foi lá, pagou a dívida, ele ficou com tanta raiva da mulher que ele, ao invés de ir lá, conversar com ela e tudo, não. Ele foi embora para a casa do pai dele e da mãe dele e largou a mulher. Então acontece que aquele povo, num dado momento, ficou bravo porque Sansão matou 30 homens. E eles foram lá e mataram a mulher e o pai da noiva de Sansão, a mulher de Sansão, e mataram o pai também.
Aí Sansão ficou mais indignado ainda, pegou 300 raposas, se não me engano, amarrou a tocha nos rabos das raposas, soltou as raposas foram lá, queimaram todas as plantações lá do povo filisteu. Os filisteus ficaram indignados, foram até Israel, falaram, dá no Sansão, entrega Sansão pra gente, senão nós vamos invadir vocês e a coisa vai ficar ruim. Ele destruiu nossa plantação, os caras amarraram Sansão numa corda, levaram Sansão até lá, e ele teve outro surto de ira, as cordas quebraram, ele foi lá, pegou a queixada do jumento, matou 1000 homens, e você vê, fica esse toma lá da cá. Os caras vão lá, agride Sansão, provoca ele vai lá, mata um monte de gente. Então, não deu nada de bom nesse primeiro casamento de Sansão, certo? A gente vê que Sansão violou ali as regras. Ele não era para casar com uma mulher que não era da tribo dele, ele foi lá e casou. Ele não podia beber vinho, foi lá e bebeu. Então ele foi quebrando alguns votos que ele tinha feito para Deus, que um anjo tinha anunciado para ele fazer. Eu quero dizer uma coisa, você não quebra os mandamentos de Deus, você se quebra neles. Toda vez que você diz, eu vou violar isso que a palavra de Deus diz, eu vou fazer, eu quero ser rebelde aqui, quem vai se ferrar é você, porque os mandamentos de Deus são inquebráveis. É a gente que se esborracha, é a gente que acaba se arrependendo depois. Obediência tem preço? Sim ou não? Tem um preço para obedecer, não tem? Imagina quando Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, vem e me segue, que eu vou fazer de você pescador de homens. Teve um preço para que Pedro tivesse que seguir Jesus. A Bíblia fala que Pedro tinha feito a melhor pesca da vida dele. Jesus abençoou a pesca, ele pescou, ele pegou uma grande quantidade de peixe e levou para a praia. Precisou de pedir ajuda para outros barcos para conseguir levar aqueles peixes para o mar. A Bíblia fala que quando Jesus falou isso para ele, ele simplesmente deixou os peixes na areia, deixou os barcos dele lá, ou seja, ele deixou a empresa que ele tinha, as embarcações que ele tinha, os funcionários que ele tinha. Ele era um empresário da pesca, do ramo da pesca, ele era pescador, ele tinha outras pessoas que trabalhavam com ele, ele tinha outros sócios que trabalhavam com ele. Ele deixou tudo aquilo ali e foi seguir Jesus. Então, obediência tem um preço. Ele poderia ter feito o contrário. Ele poderia ter dito, Jesus, olha, legal que você me convidou para te seguir, bacana, mas olha quanto peixe eu pesquei. Eu vou vender esses peixes, vou comprar mais 3 barcos com o dinheiro desse peixe, vou contratar mais gente, minha empresa vai crescer ainda mais, minha influência na sociedade vai aumentar ainda mais, eu vou ser mais respeitado pelos membros da minha família, olha, é isso que eu vou fazer. Se Pedro tivesse decidido por isso, a gente só ia saber até ali. Morreu, acabou. E Pedro não seguiu Jesus, montou a sua empresa e pronto. Mas não. Pedro decidiu seguir Jesus. Por isso a gente tem as cartas de Pedro na Bíblia, a gente viu que a sombra de Pedro curava, a gente viu que tem sim um preço à obediência, mas o preço da desobediência é muito maior. O preço que Pedro ia pagar por não ter seguido Jesus, o que ia deixar de acontecer na vida dele por não ter seguido Jesus é muito maior do que o preço a se obedecer. E esse princípio serve para mim, esse princípio serve para você. O preço da desobediência é maior que o seu sacrifício em obedecer. E às vezes algumas pessoas entendem só a parte A da obediência, que é não fazer coisa errada. Não, mas eu não faço mal para ninguém. Eu sou certinho, eu tento ser honesto, né? Eu devolvo o troco, né? Que bom que você faz isso. Mas existe a parte B da obediência, que é cumprir o bem que Deus te ordena. E às vezes, como o Carlos Ambrosio falou aqui, nós somos negligentes em fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer. Então, o bem que a gente deixa de fazer também é pecado. E a Bíblia fala de um homem chamado Jonas. Lembra de Jonas? Ele foi engolido por um peixe. E Jonas foi um cara que Deus falou, vai para Nínive. Ele desobedeceu. Não, eu vou para Jope, vou para outra cidade do outro lado. Quero nem saber, não vou para Nínive nem que a vaca tussa. E ele acabou fugindo de Deus, obedecendo a Deus e se encontrou numa grande tormenta, numa grande tempestade, e depois foi parar na barriga de um peixe. Olha que história, que sufoco que esse homem passou. O preço da desobediência é muito maior do que o seu sacrifício em obedecer. Grava essa frase. Amém?
Então, Deus é perito em transformar maldição em bênção. Através da desobediência de Sansão, Deus acabou vingando o povo de Israel referente aos filisteus. Ele acabou destruindo, sim, as coisas dos filisteus. Acabou avançando na libertação do povo dele em relação aos filisteus. Deus, ele faz mesmo. Às vezes você faz uma decisão ruim, você erra, você pisa na bola e Deus consegue extrair algo bom de coisas ruins. Mas Deus extrai coisas ainda muito melhores das suas decisões corretas. Deus faz coisas ainda muito mais grandiosas quando você acerta o alvo e obedece a Ele. Amém? Não perca isso de perspectiva. Então, a gente vê que Sansão, na sequência, ele casou com essa mulher, deu ruim. Aí, depois dessa mulher, no capítulo 16, olha lá, ele foi para outra cidade. Ele tinha ido para Tímina, onde ele não devia ir. Aí ele acabou, não, agora eu vou em outra que eu também não posso ir, Gaza. Aí ele foi para Gaza e ele viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Então ele já casou com a mulher errada, agora ele passa a noite com uma mulher que ele não deve. Aí logo na sequência, no versículo 4, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque. Ele só ia para os lugares que ele não deveria ir. Ele só buscava encrenca. Então ele casou com a mulher, não deu certo, se uniu com uma prostituta, provavelmente também foi só aquela noite lá, não rolou. Aí agora ele se apaixonou por uma outra mulher, também filisteia. E ele lá se apaixonou por essa mulher, e essa mulher tinha o nome de Dalila. Versículo 5. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo de sua grande força e como podemos dominá-lo, para que amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. A primeira esposa de Sansão traiu ele. A segunda esposa de Sansão também estava traindo ele. O cara já tinha casado com uma filisteia, deu ruim. Por que ele vai lá e procura outra? Aí ele casou com a segunda filisteia e estava dando ruim. A mulher trocou o amor de Sansão, a paixão de Sansão por ela, por 15 pratas de cada homem lá, pedaços de prata que cada homem ali estava prometendo para ela. 13 quilos de prata. Então, que esposa maravilhosa, né? Tem uma diferença muito grande de Sansão para Jesus, a gente já vai ver. Ele se apaixonou e ele ficou o quê? Bocó. Homem apaixonado fica bocó, não fica bocó? E aí ele se apaixonou, ele ficou bocó, a mulher recebeu essa oferta, ela falou, beleza, eu topo, eu quero trair meu marido por 13 quilos de prata de cada um de vocês. E ela começou, no versículo 6, a insistir com Sansão. Sansão, me conta, por favor, da onde vem a sua grande força? Como você pode ser amarrado e subjugado? Versículo 7, Sansão respondeu, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Versículo 8, então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmida. Dalila amarrou com elas. Tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa posto perto do fogo. E assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Cara, ali eu já ia ficar bem com a pulga atrás da orelha com essa mulher. Não, eu falei para a mulher, ela fez o que eu falei? Então ela está realmente querendo tirar a força de mim. Mas o cara apaixonado é bocó. Ele acha, não dá mais uma chance a ela. Versículo 10, ela vai lá e fala, você me fez de boba, mentiu para mim, agora me conte, por favor, como você pode ser amarrado? Ele disse, se amarrarem firmemente com cordas que nunca tinham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Aí Dalila de novo, vai lá, compra corda nova, leva lá,
amarra ele, chama os caras lá e grita: Sansão, os filisteus estão atacando. Aí Sansão vai lá, arrebenta as cordas. Cara, a segunda vez que a mulher fez isso, essa mulher realmente quer pegar o cara. O cara está apaixonado, é bocó. Versículo 13, disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba, mentiu para mim, diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer um pano de 7 tranças na minha cabeça e prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. E assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu numa lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono, arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Cara, de novo. Na boa, eu ali já estava pedindo divórcio, vazando, essa mulher quer me ferrar. Mas ele é bocó, ele continua. Então ele disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me faz de boba e não me conta o segredo da sua grande força. E ela ficou importunando ele todo o tempo. Ela cansava ele dia após dia e ficando ele a ponto de morrer. Então imagina aquela mulher ali. Meu cara já não tinha mais paciência. E a mulher ficava: me conta, me conta, me conta, me conta, me conta, né? A outra mulher, ele saiu de casa e foi para casa dos pais. Aqui ele tinha que ter feito isso, mas não fez. Aí ele ficou lá, falou: tá bom. Tá bom. Ele contou o segredo. Disse: jamais, versículo 17, se passou a navalha em minha cabeça, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Ele já tinha quebrado todos os outros votos dele de nazireu, só faltava esse. A gente vê nessa passagem de Sansão que Sansão foi testando a graça de Deus, os limites da graça de Deus. Ele primeiro foi lá, matou o leão, tocou no leão morto, continuou forte e não pegou nada. Aí ele foi lá, tomou vinho, encheu a cara, também fiquei bom, não deu nada. Aí ele vai lá, ele foi testando, sabe? Ele casou com a mulher errada, nada a ver, que não era da tribo dele, não era do povo dele, comeu coisa impura, desobedeceu, a força continuava, ele ainda estava se sentindo forte, nada tinha dado ruim para ele. Então ele foi testando, ele foi achando que ele podia fazer o que ele bem queria, que Deus nunca ia dar um basta. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente vai lá, comete um pecado, mas a nossa esposa ainda continua nos amando, nossos filhos ainda nos querem. A gente ainda está ganhando o nosso salário, não deu ruim no trabalho. Aí a gente vai lá, já que eu pequei aquela vez, não tive uma consequência, aí você vai lá e peca de novo. Aí você vê que, perdi um pouquinho ali, mas ainda continua bom, ainda está legal. Aí você vai lá e faz de novo. Você quer ir até quando? Até Deus dizer: agora chega? Sansão foi. Olha o que aconteceu. Versículo 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou uma mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, fazendo dormir no seu colo. Ele chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Mas olha a soberba de Sansão, versículo 20. Então ela chamou Sansão: os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Só que não. Sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Até onde você quer testar a graça de Deus? Até o momento do Senhor dizer chega e a presença dele deixar a sua vida? Que a gente possa refletir nessa história e aprender com esses erros. Eu não vou seguir esse caminho. Eu sei que Deus perdoa. Sabe, a gente esquece da lei da colheita. Quando você planta uma semente de maçã, você vai colher o quê? Uma macieira, uma árvore com muitas outras maçãs, com muitas outras sementes dentro. Quando você semeia uma semente de desgraça, você vai colher uma enxurrada de desgraça.
porque a colheita é muito maior que o plantio. Da mesma forma, quando você planta coisas boas, você vai colher coisas ainda maiores, coisas ainda melhores, uma enxurrada de bênçãos. Não esqueça da colheita. Sempre existe uma colheita para aquilo que você semeia. A diferença entre Sansão e Jesus é que Jesus, no jardim do Getsêmani, quando ele estava antes de ir para a cruz do Calvário, ele disse: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando ele nos ensinou a orar o Pai Nosso, ele disse: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus entendia muito bem que a vontade que tinha que prevalecer era qual? Jesus foi extremamente bem-sucedido em tudo que ele fez e terminou sua jornada e concluiu sua missão muito bem. Sansão tinha tudo para ser bem-sucedido, mas ele não dizia: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu quero que seja feita a minha vontade. Eu quero essa mulher de Tímina para minha esposa. Eu quero Dalila para ser minha esposa. Eu quero tocar em coisa morta. Eu quero beber vinho. Eu quero desonrar os meus pais. Eu quero... a minha vontade. Sansão era um cara guiado pela sua vontade. Ele era guiado pelos seus sentimentos. A gente não tem que ser guiado pelos nossos sentimentos. A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Seus sentimentos vão te levar a buracos que vai ficar bem difícil de você sair. Você tem que ser guiado pelas promessas de Deus. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor, pela palavra de Deus que Ele declarou sobre a tua vida. Amém? Eu nunca vi alguém que faz a vontade de Deus até o fim e se arrepende. Chega no final: nossa, que roubada que eu me meti de fazer a vontade de Deus. Nunca vi isso. Mas o oposto eu vejo o tempo todo. Eu sabia que Deus queria que eu fizesse aquilo, mas eu decidi fazer o oposto. Deixa eu chamar a Laís aqui, por favor, nós vamos encerrar. Os filisteus prenderam Sansão, versículo 21. Furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Olha que triste. Os filisteus prenderam Sansão e fizeram o quê? Furaram seus olhos. Eles não chamaram um médico. Olha, Sansão, nós vamos furar seus olhos, tá? Mas está aqui o anestesista. Esse anestesista é bom. Ele vai te dar uma injeçãozinha, você não vai sentir nada. Você vai ficar cego, mas olha, vai ser suave. Depois a gente vai colocar bandagem, sabe? Você vai ficar bem, vai ficar tudo certo. Você acha que foi assim? Os caras esquentaram ferro no fogo, enfiaram e furaram os olhos de Sansão, e Sansão ficou cego. Ele perdeu a visão daquilo que Deus tinha para ele e focou numa visão dos sentimentos dele para a vida dele. Ele já estava cego e não sabia. Ali foi só o cumprimento da colheita dele. Foi só a colheita daquilo que ele semeou. E ele se tornou cego, e a Bíblia fala que colocaram ele para rodar moinho, e lá ele girava o moinho. Ele era escravo. Um cara que foi destinado para ser líder. Um cara que foi destinado para gerar um legado. Um cara que foi destinado, que um anjo apareceu para anunciar a sua vida, a sua vinda. Um cara que tinha tudo, era cheio do Espírito Santo. Um cara que fazia coisas extraordinárias. Deus queria exaltar esse homem. Nossa, mas eu imagino qual era o potencial desse cara. Deus queria que ele preparasse um sucessor, assim como Moisés preparou Josué. Eu tenho certeza e convicção que ele ia trazer e fazer o bem para todo Israel, se ele pudesse pelo menos fazer essa oração: Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu amo Josué. Na Bíblia, Josué é um cara que ele chegou diante do povo e disse: olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria saber se você pode dizer isso hoje. Você pode dizer: olha, eu não sei o que esse mundo quer, eu não sei o que alguns parentes meu louco quer, mas olha, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Não a minha vontade, não a nossa vontade, mas a tua, Deus. Que você possa dizer isso e declarar isso para a sua família. Eu fico imaginando Sansão ali girando
O moinho, alguém chega até ele e fala: Sansão, como foi Dalila? Valeu a pena? Você acha que ele ia responder? Como você acha que devia estar o coração de Sansão ali naquele momento? Tanto tempo que ele tinha para pensar girando ali. Ai, se ao menos eu tivesse seguido a vontade de Deus e não a minha. Ai, se eu tivesse obedecido meus pais. Por que eu desobedeci meus pais? Era tarde demais para reverter o que ele estava colhendo. Mas talvez não é tarde demais para você. Você ainda não ultrapassou os limites da graça de Deus. Você ainda tem o favor de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Então, se você está fazendo algo de errado, que você sabe que não está de acordo com a vontade de Deus, é hora de parar agora. É hora de você se colocar diante de Deus e falar: eu não quero isso mais na minha vida. Eu não quero mais entristecer o Senhor. Eu não quero essa colheita maldita que vai vir sobre a minha vida. Eu quero semear coisas boas. Arrependimento é uma das coisas mais maravilhosas que tem, porque faz com que Deus apague uma multidão de pecados. Mas Ele só pode apagar pecado arrependido, pecado confessado, pecado tratado. Não dá para dar remédio para pecado. Não dá para esconder pecado debaixo do tapete. A gente precisa tratar. Eu vou pedir para você fechar seus olhos agora. Aonde a sua vontade é fraca? Sansão era egoísta, ele era sábio aos seus próprios olhos, ele tinha uma fraqueza com mulher. A gente precisa identificar onde está a nossa fraqueza, para que a gente possa pedir ajuda a Deus. Sansão não tinha amigos. Ele não tinha um cara que chegasse até ele e falasse: cara, você está viajando na maionese. Cara, não vai por esse caminho, meu. Eu já vi muita gente se ferrando. Você é meu amigo, eu te amo. Não vou deixar você sair com aquela mulher. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava numa balada e uma menina se engraçou comigo. Eu já tinha certeza do meu chamado, eu já era estudante seminarista, me preparando para ser pastor, mas eu estava muitos anos sem nem beijar na boca, estava muitos anos vivendo em santidade e eu fiquei tentado ficar com aquela menina, mas glória a Deus que eu tinha um amigo. Esse amigo meu viu minha fraqueza, viu para onde eu estava, meus olhos estavam indo, ele me puxou pelo braço e falou: Fábio, nós vamos embora daqui agora. Ele me colocou dentro do carro e nós fomos embora, e eu agradeci a ele porque eu não pequei. Só não pequei por causa dele. A gente precisa nos cercar de pessoas assim. Permitir que pessoas assim falhem as nossas vidas, nos oriente, nos dê aqueles tapas na cara para a gente acordar. Às vezes Deus quer usar o seu cônjuge para fazer isso com você. Ouça seu cônjuge. Aonde a sua vontade é fraca, coloca diante de Deus agora. O resultado de quando a gente age por impulso é sempre ruim. As boas novas é que você não precisa morrer nos seus desejos, você não precisa morrer nos seus pecados. Jesus quer transformar nossas vidas. Sansão perdeu muito mais que a sua força. Ele perdeu o seu destino. Ele perdeu o seu propósito. Ele perdeu o seu legado. As pessoas usavam Sansão como bobo da corte. Ele era usado para divertir os filisteus. Não seja mais guiado pelas suas emoções e sentimentos. Decida ser guiado pelo Espírito Santo. Ele é o seu melhor amigo. Ele quer te conduzir a viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus.
Coloca a sua mão no seu coração um instante. Pai, em nome de Jesus, contempla cada vida aqui, Senhor Deus, inclusive a minha. Que possamos dizer não para a nossa vontade, sim para a tua. Senhor Deus, que nós venhamos entender que o preço da desobediência é muito maior do que o da obediência. O sacrifício que nós fazemos para obedecer. O Senhor sempre recompensa a obediência. Que nós possamos ser recompensados. Perdoa-nos, Senhor Deus, pelas vezes que somos guiados pelo nosso coração enganoso e tomamos decisões ruins. Se há algum pecado oculto em nós, revela-nos para que possamos nos arrepender. Que não venhamos testar, Senhor Deus, os nossos limites, os limites da Tua graça. Nos ajuda, Senhor, a dar um basta aqui e agora. A dar um basta aqui e agora. Eu sinto, Senhor, falando para alguns aqui, recomeço. Recomece comigo. Recomece comigo. Eu tenho ainda oportunidades para você. Agarre essa oportunidade de Deus nessa noite. Ele é bom, amém? Continue com seus olhos fechados, suas cabeças curvadas. Eu queria só perguntar aqui nessa noite, antes da gente encerrar. Há alguém aqui que deseja entregar seu coração a Jesus? Talvez você nunca fez uma oração que declarasse Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você acredita nele? Você reconhece que ele foi uma boa pessoa, que ele é bom? Você até entende que ele te ama, mas você nunca confessou ele com seus lábios. E gostaria de fazer isso nessa noite. Eu queria fazer uma oração com você. Quando estão todos aqui de cabeças curvadas, olhos fechados, eu queria que você levantasse a sua mão, se você sente, olha pastor, esse sou eu. Eu desejo me conectar com Deus nessa noite. Eu desejo me tornar um com Ele nessa noite. Eu desejo que Ele seja o Senhor e Salvador da minha vida. Alguém aqui? Antes de encerrar, só